Estuda a monotonia e extremos da função definida por fx igual a seno de x sobre 2 mais cosseno de x, no conjunto 0 a 2π, portanto no intervalo 0 a 2π, que é o domínio que vamos considerar desta função. Para fazermos o estudo da monotonia de uma função, em particular desta, regra geral, é habitual começar por calcular a derivada, depois de atender ao seu domínio, que é de 0 a mais infinito. Vamos derivar, estudar, determinar os seus zeros e estudar o seu sinal através de uma tabela. Vamos então derivar a função f. f' de x, para derivar o quociente de seno de x por 2 mais seno de x, vão ser úteis estas regras que aqui apresentamos, em particular a regra da divisão. Depois, a derivada de seno de f fica f' cosseno de f e a derivada de cosseno de f fica menos f' seno de f. Há mais uma série de regras que vão ser úteis, tais como a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de uma constante vezes x fica a constante e de uma constante fica 0. Vamos então fazer a derivada do numerador. A derivada do seno de x fica simplesmente cosseno de x, vezes o denominador intacto, menos o numerador intacto, vezes a derivada do denominador. E a derivada de 2 mais cosseno de x é a derivada de 2, que é 0, mais a derivada de cosseno de x, que de acordo com esta regra fica menos seno de x, sobre o denominador ao quadrado. Resta-nos agora, que já está a derivada feita, simplificá-la. Multiplicando cosseno de x por 2 fica 2 cosseno de x, multiplicando cosseno de x por cosseno de x fica cosseno ao quadrado de x. Neste caso, menos seno de x vezes menos seno de x fica seno ao quadrado de x. E sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, pela forma fundamental da trigonometria, pelo que podemos colocar aqui 1. Ficamos assim com uma fórmula bem mais simples. O passo seguinte vai ser encontrar os zeros da derivada. E então, igualamos o numerador a 0. O denominador tem que ser diferente de 0, porque para uma fração se anular tem que o denominador não se pode anular. E fica então cosseno de x igual a menos o meio, uma vez que cosseno de x é sempre diferente de menos 2. Portanto, esta segunda condição é uma condição universal. Vamos agora procurar um valor cujo cosseno seja menos um meio, um ângulo, e como sabemos que cosseno de π terços é igual a 1 meio, pela tabela de razões trigonométricas dos ângulos de referência, naturalmente que 2 terços de π, que é π menos π terços, também vai ter cosseno igual a menos 1 meio. Deste modo, vamos escrever cosseno de x igual a cosseno de 2 terços π, e agora podemos fazer uso da conhecida fórmula de resolução de condições com cossenos, equações com cossenos, que nos diz que cosseno de x é igual a cosseno de alfa, é equivalente a ter x igual a alfa mais 2kπ, ou x igual a menos alfa mais 2kπ. Portanto, neste caso, o alfa é 2 terços de π, e fica x igual a 2 terços de π mais 2kπ, ou x igual a menos 2 terços de π mais 2kπ. Portanto, desta forma é particularmente útil para resolver equações com cossenos, também há outra para senos e para tangentes, e ficamos então com duas famílias de soluções. O passo seguinte é encontrar as soluções da equação anterior pertencentes ao intervalo 0 a 2π. Para isso, vamos considerar em primeiro lugar a família x igual a 2π, 2 terços de π mais 2kπ, com k pertencente a z, e vamos começar a atribuir valores a k. Podemos começar com menos 1, e somos conduzidos ao valor 2 terços de π menos 2π, que dá menos 4 terços de π, que não pertence ao intervalo 0 a 2π, porque menos 4 terços é menos 1.333, portanto é negativo, basta que seja negativo neste caso. No caso do k igual a 0, ficamos com 2 terços de π, que pertence ao intervalo 0 a 2π. Podíamos substituir, caso dúvidas houvesse, o π por 3,14 e 2 vezes π a dividir por 3 ia dar um número entre 0 e 6,28, que é igual a 2π. Para k igual a 1, vamos substituir o k por 1 e fica 2 terços de π mais 2π, que dá 8 terços de π, que não pertence ao intervalo 0 a 2π, uma vez que 8 terços é maior do que 2. Ficamos então com a solução x igual a 2π sobre 3 nesta família. Vamos agora para a outra família. Menos 2 terços π mais 2kπ, começa-se no menos 1 e, contas feitas, não pertence ao intervalo 0 a 2π. Avançamos para o 0 e observamos que, ao substituir aqui o k por 0, também não vai pertencer. Avançamos para o 1 e finalmente aparece-nos um valor que pertence. E, quando avançamos para o 2, voltamos a ter um que não pertence. Portanto, a nossa ideia é sempre começar com um valor que não pertence e acabar
com um que não pertença. Pelo meio vão estar os valores que nos interessam. Aqui aconteceu a mesma coisa, mas, pelos vistos, houve 2, começámos 1 antes, não é? Nós não sabíamos se íamos começar no 0, por isso começámos no -1, mas pronto, ficou de trabalho feito a mais, bastava-nos começar no 0, se tivéssemos visto logo que o 0 que a solução que resultasse do 0 não ia pertencer ao intervalo, então podíamos ter começado logo no 0. E ficamos então com duas soluções. A solução 2/3 de π e 4/3 de π são os zeros da derivada. Cá temos então f'x igual a 0 e x pertencente 0 a 2π é equivalente a ter x igual a 2/3 de π ou 4/3 de π. Vamos agora estudar na tabela que se segue o sinal da derivada e da monotonia de f. Temos então, em primeiro lugar, a expressão do numerador da derivada. 2 cosseno de x mais 1, está aqui o seu gráfico ao lado, 2 cosseno de x mais 1. Observamos que é negativo entre os zeros e positivo fora deles, pelo menos no que diz respeito à vizinhança de 2/3 de π e 4/3 de π, vizinhança esquerda de 2/3 de π e direita de 4/3 de π. Ficamos então com este sinal preenchido, anula-se como vimos no 0 e no 4/3 de π. No caso, o denominador, estando ao quadrado, é sempre positivo ou nulo. Neste caso, 2 mais cosseno de x é sempre maior do que 0. Uma vez que cosseno de x estando entre -1 e 1, 2 mais cosseno de x vai estar entre 1 e 3. Portanto, vai ser sempre positivo. Por esse motivo, a derivada toma o sinal do numerador. Portanto, mais com mais dá mais, 0 com mais dá 0, menos com mais dá menos, 0 com mais dá 0, mais a dividir por mais dá mais. E ficamos então com a conclusão que a função cresce no intervalo 0 a 2/3 de π, decresce onde a derivada é negativa, portanto 2/3 de π a 4/3 de π, e volta a crescer de 4/3 de π a 2π. Note-se, no entanto, que este processo de ver o sinal pelo gráfico é um processo que recorre sempre a um traçador de gráficos, pode recorrer a uma calculadora gráfica, pelo que, para ser feito o estudo do sinal de forma analítica, totalmente analítica, nós podemos recorrer, consideremos a função gx igual a 2 cosseno de x mais 1, portanto que é a função em que estamos aqui a falar do sinal, e portanto vamos calcular as imagens entre os zeros, ou, por exemplo, num sítio onde se saiba que não há mais zeros. Portanto, no caso do g de 0, se estudarmos o sinal à esquerda de 2/3 de π, ora, note-se que o sinal que tiver vai ser o sinal da função até ao próximo zero. Ou seja, se a função não tem, como vimos, calculamos os zeros todos, e se ela não tem zeros antes do zero, então vai ter o sinal da imagem de zero. Como a imagem de zero dá 3, eu posso assegurar que a função é positiva no intervalo 0 a 2/3 de π. Vamos a um valor entre 2/3 de π e 4/3 de π, pode ser, por exemplo, o π. Naturalmente que, se eu sei que entre 2/3 de π e 4/3 de π não há mais nenhum zero, como a função é contínua em R, em particular neste intervalo, então o sinal que ela vai tomar no intervalo 2/3 de π a 4/3 de π é igual ao sinal de um valor intermédio, por exemplo, a imagem de π, dando-nos -1, nós asseguramos que o sinal entre 2/3 de π e 4/3 de π vai ser o sinal do g de π. Poderíamos fazer o sinal de muitos outros. Entre 2/3 de π e 4/3 de π estão muitos ângulos. Está o 5/6 de π, vai estar o 7/6 de π. Portanto, qualquer um deles iria ter, naturalmente, valor imagem negativo. Portanto, e o sinal de um deles dá-nos o sinal dos outros todos, porque a função nunca mais vai trocar de sinal, porque para trocar de sinal tem que se anular. Falta-nos saber o sinal de 4/3 de π a 2π. Temos muito bem fazer a imagem de 2π. Substituindo aqui por 3 fica 2 cosseno de 2π, que é 2 vezes 1, que é 2 mais 1, que dá 3. E, portanto, sendo positivo, chegamos a esta conclusão. Quer isto dizer que o processo gráfico, se o exercício disser que é para recorrer a processos exclusivamente analíticos, não podemos utilizá-lo. Agora, este processo podemos utilizá-lo sempre. As imagens destes pontos são fáceis de calcular. Por exemplo, o g de π é 2 cosseno de π. O cosseno de π tem que se saber que é -1. E, portanto, vai ficar 2 vezes -1 mais 1, que vai ser igual a -1. E os outros também são simples de calcular. Vamos então escrever as conclusões. Portanto, vamos ter que os dados da tabela concluímos que f é crescente de 0 a 2/3 de π, é o que vimos aqui, e em 4/3 de π a 2π, e será decrescente no intervalo 2/3 de π a 4/3 de π. Relativamente aos extremos, podemos dizer que tem em x igual a 2π sobre 3 um ponto de máximo, e em x igual a 4/3 de π um ponto de mínimo. E fica então o exercício totalmente resolvido.